vai até BO, estabelecimento penitenciário de máxima segurança do país, e recolhe celulares. Estamos diante de um Cernic que foi a uma residência onde lá havia uma K-47, um chapéu da polícia. A que pertence a K-47? Estamos diante de um Cernic que desmantelou uma mini fabriqueta de drogas e deteve alguns mexicanos que vinham de um grande quartel em México, vinham em Moçambique, segundo o Cernic, para poder dar aval, prosseguir com esta fabricação e proliferação, distribuição de droga a nível... Cansaram de trazer de fora, querem produzir aqui em Moçambique. Estamos diante de um Cernic que não pensou duas vezes o PGR em carregar quadros séniores assim que é do INSS, não pensou duas vezes em trazer um aparato policial robusto de frente às instalações do Ministério das Finanças. Estamos diante de forças conjuntas, Cernic, UIR, mais de 50 homens do Cernic, Cernic, PGR. Doutor, como é que avalia essa situação? Bem, são tantos assuntos que colocou de uma só vez. Não sei se vou poder me recordar de todos eles. Poderia fazer. Mas pronto, vou falar daqueles que a minha mente conseguiu captar. Primeiro, a aparente nova postura da PGR, as últimas atuações, porque quando a gente fala aqui, hoje em dia, quando a gente fala de Cernic, estamos a falar da PGR, porque Cernic agora já faz parte da PGR, diferentemente daqueles tempos lá idos em que o Cernic estava, no Ministério do Interior, desta feita, então está na PGR, portanto, estamos a falar da PGR. Então, esta nova postura é uma postura daquelas que, em termos de resposta, eu diria, bem, temos que dar algum tempo para ver se de facto é uma mudança radical na forma de atuação da nossa Procuradoria-Geral da República ou simplesmente é uma tempestade passageira que voltaremos àquelas situações. Por quê? De tempos em tempos, vivemos situações desta natureza com mais ou menos tempestade, mas vivemos-las. Então, não é novidade. Não é novidade essas coisas acontecerem. Agora, cabe à própria PGR provar a nós que efetivamente agora as coisas mudaram e mudaram para sempre. Porque se mudaram para sempre, então todos nós teremos motivos mais do que suficientes para comemorar, para dizer, finalmente, a nossa PGR acordou. Essas intenções ainda não são suficientes para dizer que as coisas mudaram. Ainda não temos base para dizer que as coisas mudaram. É que o mudar não é uma questão de atuar de forma esporádica, tem de ser uma atuação constante. É preciso uma ação de acossar os mafiosos, termo vulgar, acossar permanentemente os mafiosos para que não ousem voltar a criar mais bases ou para que as bases criminosas que existem estejam a ser destruídas de forma contínua. Agora, fazer um ataque, depois voltar e ele sentar no quartel, isso pode até dar tempo para se reconstruir o que tiver sido destruído, não é? Nós estamos a perceber. Então, o tempo é que vai nos dizer que efetivamente a nossa PGR acorda. E por que assim é? É que o nosso país, a olhos vistos, é um país que foi tomado por bandidos de toda a natureza, do topo à base, ou da base ao topo. Em todas as esferas da nossa vida, o mais difícil agora, alguém escrevia, acho que foi numa rede social aí, dizia, não, o Estado não está infiltrado de corruptos. Os honestos é que se infiltraram no Estado, porque o grosso modo agora, dos funcionários do Estado, são bandidos, são corruptos. Então, os honestos, tu precisas de andar a pesquisar para encontrar
um honesto. O normal é encontrar Sim, desonestos. desonestos, sim. Quer dizer, isso, alguém escreveu aí. Não? E isto aqui pode-se ver com uma determinada dose de exagero, mas é aquilo que a sensação, a impressão pública deixa transparecer. A atuação de todos a gente. Hoje em dia, todos são corruptos, todos querem tirar o proveito de qualquer coisa. Quer dizer, então, e é aqui onde a corrupção nossa torna-se extremamente dolorosa. É que qualquer um é corrupto, por conta própria ou por conta de outrem, sempre é corrupto. Então, há essa situação. Agora, essa atuação da PGR, se de facto veio para ficar, então diremos, vamos aplaudir em devido momento, mas neste preciso momento, primeiro, temos que ser cautelosos, observar o que é que está acontecendo, o que é que está fazendo isso por aí fora. Sobre o deter pessoas de proa, pessoas de topo, não é a primeira vez, recordemos que já tivemos situações similares. Quando o presidente Chissano saiu do poder, foi detido um ministro. Na altura não era um ministro qualquer, era um super-ministro, recordemos todos, não é? Depois foi detido também, já tivemos situação do ministro, no caso foi o ministro Manhenge, depois foi a detenção do ministro Antônio Munguambe, depois veio a ser detido o ministro o Paulo Zucula, depois vieram a ser detidos PCAs, muitos, não sei quantos, mas aquilo tudo foi de uma forma meio esporádica, em que fazia-se uma detenção aqui, e às vezes eram daquelas detenções em que a gente não se sabia bem ao certo se era mesmo de fórum eminentemente judicial ou eram de fórum eminente daquelas vinganças. Por quê? Esses grupos também se combatem. Esses grupos se combatem. Um ministro, por exemplo, quando cria dificuldades, por exemplo, para o fluir dos negócios de outrem, só isso pode transformar este ministro num alvo a abater. Os governantes combatem-se entre eles? Todos eles combatem, desde que façam parte de cartéis diferentes. Porque sabemos que o nosso país, não sou eu que estou a dizer, já o disseram tantas outras pessoas, inclusive os próprios governantes, mesmo os próprios procuradores gerais da República, desde os tempos do doutor Augusto Paulino, a doutora Beatriz Buchil. Isso que foi público, que, olha, nós estamos aqui muitas vezes a ser dominados por esses grupos e sabemos, isso é um fato, Isso é um fato. Os empresários sabem muito bem, sentem isso na pele, que não é de qualquer maneira que um empresário entra numa determinada área de atividade e começa a singrar enquanto não fizer parte. É mais ou menos aquilo que o doutor Tomás Salomão referia uma vez sobre a entrada de Moçambique neste clube dos maiores produtores do gás natural. Ele dava exemplo, dizia, olha, estão a sinalizar a Moçambique, olha, cuidado, aqui para se entrar, não é de brincadeira, não é de qualquer maneira, isso aqui tem regras, não sei quantos. Então, esse exemplo dado na altura sobre a insurgência em Cabo Delgado, também serve para a nossa vida do dia a dia. Os cartéis combatem-se de tal sorte que, muitas das vezes, quando um alto dirigente de Estado é detido, é preciso aferir de facto as motivações. Muitas das vezes são motivações mesmo de índole eminentemente criminal, mas outras vezes são motivações que são aproveitamentos que os cartéis vão tendo uns contra uns para combater os outros. Com a queda de um, abre espaço para o outro, para exercer a mesma função, ou cometer um tipo legal de crime. É óbvio que, porque o que muitas das vezes esses cartéis fazem é lutarem para se derrubarem, não para matar o mal, mas são vários, dois, um. Olha, cada área da atividade, tal como disse, tem cartéis próprios. Okay. Tu não pode entrar, por exemplo, na importação, vou dar exemplo, de trigo, assim. Podes ter bilhões de dólares e não conseguires entrar, por exemplo, no mercado da importação de trigo. Tu podes ter bilhões de dólares e não conseguires entrar no mercado da importação do arroz. Não conseguires entrar, por exemplo, na importação, Papel. Mesmo cumprindo os requisitos pré-estabelecidos pela lei. Nas nossas circunstâncias,
Tu vais rastar toda a vida, como se diz, rastar, termo popular. Tu vais toda a vida para lograr essas autorizações. Porque toda a gente está preparada para dificultar. E porque quando se fala, por exemplo, de o ambiente de negócios em Moçambique não é assim muito saudável. Por quê? O empresário chega, tenta legalizar uma atividade, vai girar de instituição em instituição. A mesma coisa, por exemplo, que nesses países aqui vizinhos, África do Sul, não vou falar, por exemplo, da Suazilândia, que é um país pequeno, África do Sul. Em 2, 3 dias legalizas uma empresa. A questão que se coloca é que em quanto tempo tu legalizas e começas a pôr a funcionar uma atividade em Moçambique? É uma situação muito complexa. E mais, essas gangues, esse exemplo que eu estava dando aqui assim, quando há uma nova concorrência, o que é que elas fazem? Vão às instituições competentes para dizer, olha, aquela ali está-nos a criar perturbações. Então, no dia seguinte, começa a receber inspeções, por exemplo, do INAI, da saúde, da migração, do trabalho, não sei do que. Quer dizer, e aquelas inspeções todas, muitas das vezes, de arruinar. Por exemplo, até tu saíres fora de jogo. Essas coisas acontecem. Então, esses cartéis, esse poder paralelo, tem influência até no poder politicamente instituído no país. Esses cartéis têm poder em todo lado. Tem poder, quer dizer, tem poderes e influências no poder executivo, que é o governo. O governo abarca a vida do dia a dia dos cidadãos, quando a gente fala essa coisa de negócio, essas coisas todas. Tem influências no poder judicial. Quando a gente fala de poder judicial, estamos a falar dessa história mesmo das procuradorias, dos magistrados, e por que não mesmo essas polícias? Você pode ir se queixar à polícia e a polícia mostrar indisponibilidade. Mas por detrás de ti virá alguém vir se queixar e aí a polícia levantar-se na sua máxima força. Essas coisas existem. Por exemplo, eu trabalho na área jurídica, eu sei como é que essas coisas funcionam. Também temos esses cartéis. Aonde? No poder, no poder legislativo, na Assembleia da República. Influenciar, muitas das vezes, a aprovação de instrumentos legais que, aparentemente... Mas isso é caricato. Na Assembleia da República, nós estamos aqui a dizer, são partidos, como é que influenciar? Todos os partidos entrariam em consonância ou seria o único partido maioritário a dizer sim, aprovo isto? Aquilo como órgão, não como partido, como órgão. Aquelas pessoas todas. Aquelas pessoas todas. Por exemplo, imaginemos que um empresário quer fazer passar uma lei, uma isenção qualquer. Ele vai influenciar aquelas pessoas para fazerem passar aquela lei. Eu me recordo que eu ainda costumo dar exemplo de uma situação que nós vivemos há poucos anos, que um determinado empresário foi importar caminhões com volante à esquerda. Caminhões com volante à esquerda. Esse empresário transformou o problema dele como se de problema dos empresários se tratasse. Resultado, alterou-se o dispositivo que proibia viaturas com volante à esquerda. Mas se tu andas aqui e procuras caminhões com volante à esquerda, tu pode acabar um mês sem encontrar nenhum. Quase não existem. Quase não existe. Mas porque aquela pessoa naquele ano, naquela altura, importou, ou teve uma facilidade de adquirir aqueles caminhões, podia dizer, a preço, sei lá, talvez barato ou bonificado, veio transformar aquilo como se fosse um problema do empresariado nacional. O resultado, houve uma alteração legislativa que hoje em dia a gente procura onde é que se acha. Se a gente for parar ali
na portagem ali onde passam caminhões, ou na portagem da Moamba principalmente, lá, começar a caçar caminhões com volante à esquerda, podemos ficar talvez semanas aí sem ver nenhum. Mas a lei foi alterada porque alguém tinha interesse. E esse é um simples exemplo, mas poderia dar tantos outros exemplos. Agora, sobre a questão também relacionada com a rusga que houve na BO, ou na cadeia de máxima segurança. Bem, eu vejo aquilo ali, duas vertentes. Uma vertente em que o SERNAP, que é o Serviço Nacional das Prisões, que administra as prisões, foi reduzido a uma inutilidade. Ok? Aqueles guardas estão ali, sim, aqueles agentes estão ali. Sim. O terem achado que celulares reduziu eles a inutilidade. São inúteis. Quer dizer, aqueles celulares, todos aqueles instrumentos estão ali. Entretanto, na BO, eu tenho conhecimento, ali faz-se rusgas, rusgas, sim. Sim, são rusgas. Todos os dias. Temos agentes, pessoas que recebem mensalmente e devem garantir que haja ali controle, fiscalização. Sim. Posso ter imagens dos telefones? Sim. Entretanto, foi necessário uma equipa de fora para ir fazer aquele trabalho. A questão que se coloca é como é que aqueles celulares entraram ali? Porque eu, como advogado, para entrar na BO, sou vasculhado a pente fino. Você, cidadão comum, para visitar o trem, tem de ser de uma janela. Onde você está de um lado, o recluso está do outro lado, ou o visitante está do outro lado. Quem é que mete os celulares? Quem mete os celulares são os próprios funcionários do serviço prisional. O próprio Portanto, bolo ali. para mim, eu quando vi aquilo ali, eu disse, aquilo devia até chamar a responsabilização. A todos aqueles responsáveis das deviam cair, deviam rolar a cabeça, deviam haver responsabilização. Pelo menos varrer todos eles, porque mostraram uma inutilidade completa. Aquele volume. Não foi uma questão de achar um celularzinho escondido a colar. Não. É que são celulares que, primeiro, tu não tens como passar com aquele celular, com aqueles detetores de metais, mesmo aquelas vasculhas que eles te fazem, mesmo aquela apresentação voluntária dos bens, tudo, tu não tens como passar. Os únicos que têm essa liberdade são os próprios funcionários, os próprios guardas. E são essas mesmas pessoas que diariamente vão se enganando uns aos outros a dizer que estão a fazer vasculha. Troca hoje esse grupo, amanhã outro grupo a fazer vasculhas. Mas todos eles estão aí. E também sabemos que, pronto, muitas das vezes também há guardas prisionais que são verdadeiros empregados do sistema criminal nacional. Okay. Há guardas que também alimentam essa coisa. Um funcionário público, funcionário do Ministério da Justiça, guarda prisional, é empregado dos próprios criminosos. Claro. A partir do momento em que é o guarda prisional, ele próprio faz manobras para poder meter o celular, para poder meter, não sei, aquela gama de dispositivos. O que é essa pessoa? Diz que em alguns casos até avisa, irmão, haverá uma rusga de outro grupo aí, mas vale entregar o telefone. Quer dizer, em algumas vezes até, entrega-se o telefone para que seja o próprio guarda prisional a conservá-lo até a tempestade passar. Porque no meio destes trabalhos, de vez em quando aparecem alguns ousados. Ok? Alguns ousados. Eu vou dar um simples exemplo. A última vez que eu atravessei a fronteira aqui da África do Sul, esses moçambicanos, esses muqueristas, sempre transportam bens. Mas conhecem aqueles polícias aí, guardas sul-africanos, não sei quantos. Então, mas naquele dia, quando chegamos ali, eu estava num dos carros, veio uma senhora da polícia sul-africana, disse, olha lá, hoje é melhor declararem qualquer coisa, porque há chefes muito complicados aí. Então, de facto, teve de se recomeçar um processo para se poder declarar alguma coisa, porque as chefias estavam ali. Ou seja, este tipo de atuação não é só nossa. Isso aqui, todo funcionário público nacional ou não, cai nesta como é que é?
Está Esses tentado, esquemas, né? sim, ok. Esses esquemas, né? De facto, de sair um pouco fora da linha, um pouco não, sair fora da linha, pronto. Então, mas de uma forma geral, tudo indica que a nossa PGR pegou os assuntos de uma forma diferente. Tudo indica que sim. Agora, se ela estiver a agir de uma forma eminentemente esporádica, ela própria é que há de ir à praça pública, ela própria é que há de ser vaiada mais adiante. Agora, se levar esta forma de agir de forma persistente, não sei quantos, eu quero acreditar que a comunidade, a sociedade como tal, vai em devido momento saber elogiar, saber congratular através de atos, porque de facto o país precisa de ser liberto de corrupção. Não vamos eliminar a corrupção, mas é necessário colocar a corrupção, colocar os corruptos num sistema defensivo. Porque até então os corruptos agiam de uma forma tão desapaixonada, aliás, não desapaixonada, de uma forma tão, como é que é? Estavam Sossegados, sossegados, não tinham medo de nada. né? Então, também essa situação, vou dar exemplo, por exemplo, a recolha daqueles funcionários do Tesouro. Há anos que aquela gente está a paralisar vida de centenas, se não de milhares de como é que é? Principalmente empreiteiros. Há anos. Aquilo ali, o que aquela gente faz. Qualquer elemento do povo, agora, com o mínimo de informação, sabe que aquilo acontece há muitos anos. Os únicos que não sabiam eram mesmo as próprias entidades competentes. Ou se sabiam, nunca se importaram em pôr cobro àquela situação. Porque a coisa é tão simples como isto. Um empresário, vou dar exemplo, um construtor fez uma obra, por exemplo, em 2020. Até hoje ainda não recebeu o que lhe é devido. A questão só era, periodicamente, o ministro faz o quê? O diretor nacional faz o quê? Era uma questão só de verificar. Por que é que esse empresário que fez obra em 2020, 21, 22, 20, até hoje ainda não foi pago? E por que é que o empresário de 2025 já tem as suas contas totalmente regularizadas? Quer dizer, é tão simples como isto. Doutor, podemos dizer que há duas opções aqui. Ou o ministro não faz aqui a verificação, ou o ministro também está no esquema. Qual é a possibilidade aqui? Não, a possibilidade é de desleixo, mas Desleixo. Não que o ministro esteja envolvido, mas é mesmo deixa com o terceiro, desleixo, com os técnicos. aquela, sabe, essas coisas também muitas vezes de nomear as pessoas em função das afinidades. Sem conhecimento como tal. Não, mesmo até pode ter conhecimento, afinidades, no sentido de, eu quero trabalhar com aquele, quero trabalhar com Franco, quero trabalhar não sei o que, essas coisas. Isso mata a administração pública. Não funciona dessa maneira. Por quê? Quando tu nomeias pessoas com base em afinidades, tu não tens um controle efetivo. O teu poder disciplinar fica completamente esbatido, porque tu estás a trabalhar com uma malta, tua malta é gangue. O profissionalismo põe-se em causa aí. Então, há uma relação extraprofissional e põe em causa o lado profissional. Exatamente, sim, isso acontece muito. Porque não se percebe como é que no Tesouro, hoje em dia, quando anda, eu na minha profissão, quando a gente interpela muitas instituições devedoras de nossos clientes, dizer para essa matéria, ou essas faturas, estão lá no Tesouro, estão lá no Tesouro, estão lá no Tesouro. E todo mundo sabe que aqueles funcionários do Tesouro, salvo as exceções, que são todos mafiosos que estão ali, salvo as exceções, não é? Porque não há regra sem exceção, mas todos aqueles ali são mafiosos que andam a condicionar a vida dos cidadãos, transformam o Ministério das Finanças numa instituição a partir da qual enriquecem, aquele enriquecimento pessoal. Então, tem vidas luxuosas, ganham muito com aquele contexto. Ganha-se muito dinheiro. Ganha-se muito dinheiro. Recorde-se que houve uma altura aí em que, por exemplo, tu submetias uma
fatura, por exemplo, de 500 mil meticais. Eram os próprios funcionários que vinham dizer, olha, altera essa fatura aí. Hã? Altera essa fatura aí, coloca lá 5 milhões aí. E tu alteravas a fatura, submetias a outra, dia seguinte estava aprovada. Entretanto, aquela fatura real daquele empresário que está a cobrar 300 mil meticais está guardada aí. São factos, são coisas que isso aí são... Agora, a questão também que se coloca é por que é que muitas das vezes as vítimas não denunciam? É que tu nunca vais saber a quem é que estás a denunciar naquele emaranhado. Tu não sabes. Tu tens uma reclamação a fazer, vais ter com um diretor nacional de uma área, onde ele é que é o chefe daqueles bandidos. Quando é assim, tu vais começar a girar, até tomares a decisão de que, olha, é melhor eu entrar no esquema. Porque enquanto tu estás a girar à procura da legalidade, está ilegal, que está a vir dizer, olha, as minhas faturas já foram pagas. O honesto